E antes de iniciar aí o nosso giro de notícias do Palmeiras, eu quero pedir aí para você, meu amigo palmeirense, que se inscreva-se aqui no canal. Se você se inscrever, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Ou seja, assim que o vídeo for postado, você terá acesso imediato. Também deixe o seu like para fortalecer aí o nosso trabalho e também não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos interagir, vamos bater um papo aqui no canal. E vamos iniciando o nosso boletim informativo do Palmeiras, falando sobre a representação do elenco alviverde que aconteceu no dia de ontem. O Palmeiras realizou aí na academia de futebol o primeiro treino após um empate por 2-2 com o Atlético Paranaense no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Na quinta, o elenco alviverde recebeu folga. Portanto, essa foi a atividade aí que marcou o início da preparação para o jogo contra a Internacional de Limeira, que acontece aí no próximo domingo às 16 horas lá em Limeira, válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. 3 jogadores aí do Palmeiras não participaram do treino e trabalharam apenas com profissionais do núcleo aí de saúde e performance. Um deles foi Luan, do qual está com lesão na coxa esquerda. Gustavo Scarpa está com estiramento no joelho esquerdo. E Gabriel Menino, que sofreu entorse no tornozelo direito. O trio, eles não têm previsão de retorno aí ao gramado. Além disso, Gustavo Gomes segue afastado devido à contaminação pelo vírus aí do momento. Os jogadores aí que atuaram por mais tempo na primeira partida contra o Atlético Paranaense, eles permaneceram nas dependências internas do CT, realizando aí atividades regenerativas. Os demais participaram aí de um treino coletivo que teve 2 tempos de 15 minutos. O trabalho foi completado por alguns atletas da base e observado aí por Abel Ferreira e membros da comissão técnica. O Verdão volta a treinar na academia hoje, a partir das 10 horas da manhã. De tarde, o elenco alviverde já embarca rumo a Limeira. Ainda sem perder aí no Campeonato Paulista, o Palmeiras tem 16 pontos somados e está na liderança aí do Grupo C. E agora uma nota sobre o meio-campista Gustavo Scarpa. Como você sabe, aí, o contrato de Gustavo Scarpa com o Palmeiras é válido até o final de 2022. E de acordo aí com o próprio jogador, as duas partes ainda não sentaram para conversar. E um futuro aí longe do clube, ele não está descartado não, meu amigo. O meio-campista aí não esconde que tem o desejo de atuar pelo futebol europeu. Em 2020, ele ficou próximo de transferir aí ao Almeria da Espanha. E em uma entrevista cedida para o jornalista Kleber Machado, o jogador afirmou que tem um sonho de jogar na Europa. Também disse que não foi procurado pela cúpula palmeirense para conversar aí a respeito da sua renovação de contrato. Afirmou que para sair do clube, ele teria que ser um bom negócio para ambas as partes. Scarpa também comentou sobre o modelo de jogo do Palmeiras aí, de Abel Ferreira, admitindo que a equipe tem muitas preocupações defensivas. O camisa 14 do Verdão, no entanto, não enxerga esse detalhe como sendo negativo. Scarpa fez questão de ressaltar que tudo que Abel passa para eles vem funcionando e disse que a estratégia de Abel é diferente, onde mesmo sendo mais defensivo, consegue se render no ataque, recuperando assim a bola e jogando através aí de transições rápidas. O atleta diz também que todos sonham em ter uma equipe que joga como o antigo Barcelona aí de Pepe Guardiola. Mas o importante é que o Palmeiras entendeu a sua forma de jogar, do qual é uma forma vencedora. Portanto, meu amigo, nessa entrevista, Gustavo Scarpa não descartou a possibilidade de sair do Verdão para ter uma oportunidade aí de atuar lá no velho continente, ou seja, no futebol europeu. E agora vamos falar da repercussão de uma entrevista cedida por Edmilson, lembra dele? Zagueiro aí que atuou no Palmeiras e também na seleção brasileira. Como você sabe, o Palmeiras ainda não contratou um camisa 9 aí de peso até o momento. Vários nomes foram especulados, mas a diretoria não conseguiu avançar em nenhuma das tratativas. O caso mais recente foi de Pedro aí do Flamengo. Sendo assim, a procura por um goleador voltou a estaca zero. Mas no programa aí Jovem Pan Esportes, o ex-jogador Edmilson, ele trouxe bastidores sobre esse assunto e disse que Abel Ferreira recusou vários nomes de jogadores que foram oferecidos ao Verdão. O ex-jogador disse que vários nomes de centroavantes foram colocados na mesa para Abel Ferreira. Porém, o treinador negou vários desses nomes, pois afirmou que Abel tem critérios, avalia se o jogador é um atleta focado, se enquadra no perfil de sua filosofia. Se não encaixar, ele recusa a contratação. Edmilson ainda concluiu dizendo que mesmo se o dirigente querer, se a presidente querer, mas se o treinador do Palmeiras não aprovar o nome, a contratação não é executada. E concluiu aí dizendo que Abel Ferreira é a melhor contratação do Palmeiras aí
nos últimos 10 anos. Portanto, meu amigo, Edmilson aí revela os bastidores do Verdão, indo de encontro aí com o que Leila Pereira aí afirmou tempos atrás, onde disse que ninguém sai ou entra aí do Palmeiras sem o total aval do técnico português. Isso mostra que Abel Ferreira tem carta branca dentro do departamento de futebol aí alviverde. E continuando com as especulações sobre o atacante Pedro, em uma matéria publicada pelo jornalista Cosme Rimoli do portal R7, essa matéria mostra a atual situação e os bastidores do interesse do Palmeiras no atacante da Gávea. Essa matéria inicia confirmando que o executivo do Palmeiras, Anderson Barros, entrou mesmo em contato com o empresário de Pedro, do qual aí é Márcio Gunini, e boatos garantem que teriam havido até um acerto entre eles, mas a postura da direção rubro-negra é clara, ou seja, de não vender o atacante aí de 24 anos, ainda mais para o rival direto na luta pela Libertadores, no caso aí o Palmeiras. O preço da multa rescisória é de 100 milhões de euros, meu amigo. Cerca de 567 milhões de reais, quantia que clube algum aqui do país vai pagar pelo jogador. O Flamengo pagou cerca de 83 milhões de reais pelo atacante, junto à Fiorentina. Ele tem contrato aí com o clube carioca até 2025. O vice-presidente Marcos Braz do Flamengo já deixou bem claro a jornalistas cariocas. As falas de Marcos Braz foram as seguintes: não existe essa história de jogador triste com a reserva, o que não é o caso aí do Pedro. O Flamengo não foi procurado por clube algum e Pedro faz parte dos planos aí de Paulo Souza. Mas internamente, a postura dos dirigentes rubro-negros é ainda mais firme. Não querem vendê-lo de jeito algum, até porque acreditam que Gabigol acabará indo para a Copa do Mundo e pode aparecer uma proposta fora dos padrões brasileiros depois do torneio aí realizado no Catar. Muito religioso aí, Pedro fez questão de deixar uma mensagem clara nas suas redes sociais. O jogador usou uma passagem bíblica dizendo que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A interpretação aí de quem o conhece é que o jogador finalmente encontrou na Gávea um treinador que reconhece de verdade aí o seu futebol e que ele entrará muito mais em campo em 2022. O português Paulo Souza não para aí de elogiá-lo e também de dizer que se encaixa perfeitamente nas várias formações aí com as quais promete montar aí o Flamengo nessa temporada. Conselheiros ligados à presidente Leila Pereira garante que o salário do atacante não seria problema, do qual é cerca de 700 mil reais. O problema está na liberação do Flamengo. Paulo Souza já avisou o Marcos Braz que não quer a saída do jogador. O presidente Rodolfo Landim também não quer a venda do atleta para o Palmeiras, ou seja, se houver mesmo a vontade de Pedro, ela não vai ser decisiva para deixar aí o Flamengo. Ele tem um contrato muito alto a cumprir aí na Gávea, com multa de 567 milhões de reais. E Rafael Veiga, meu amigo, pode ser aí a novidade na próxima convocação da seleção brasileira. Destaque do time aí comandado por Abel Ferreira, o meio atacante do Verdão está no radar da comissão técnica da seleção. Tite, em entrevista ao Redação Sport TV, confirmou que o palmeirense pode ser chamado em breve aí para defender as cores da seleção brasileira. O técnico da seleção disse que Veiga já vinha sendo cogitado já 2 convocações anteriores. Apesar de não ter, obviamente, confirmado a convocação aí de Veiga, deixou no ar que o meio atacante deve sim estar na próxima convocação aí da seleção. E agora uma nota rapidinha sobre o técnico Vitor Pereira, novo técnico aí do rival Corinthians. Ele teceu elogios ontem a Abel Ferreira. Vitor embarcou ontem na cidade do Porto, em Portugal, e concedeu aí uma breve entrevista no aeroporto. O português elogiou muito Abel Ferreira, que comanda aí o rival Palmeiras. Vitor também referenciou o Paulo Souza do Flamengo, porém fez questão de deixar claro que possui um estilo próprio aí de trabalhar. Vitor disse que Abel Ferreira é um treinador espetacular e que o Paulo Souza também é, mas ele não vai se comparar a ninguém. Cada um tem as suas características. Eu gosto de dar alegria aos meus torcedores. Repito, eu gosto de pressão, afirmou o técnico aí, Vitor Pereira. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, seus comentários, link de um curso que te ensina passo a passo para você ganhar dinheiro e viver 100% aí da internet. Vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para vocês, um abraço.